plenário aprova a criação do programa Rio Sem Homofobia. Resultados do Plano Nacional para a Conservação de Espécies são apresentados na Comissão do Rio Paraíba do Sul. E comissão debate projeto que altera a forma de inclusão do consumidor no cadastro de inadimplentes. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. Resultados do Plano de Ação Nacional para a Conservação de Espécies foram apresentados à Comissão de Representação em Defesa do Rio Paraíba do Sul da Alerj. 2 áreas de proteção ambiental foram criadas para a preservação de peixes e cágados nativos da região. O Plano Nacional, conhecido como PAN, é um conjunto de ações que buscam reverter as principais ameaças sobre espécies em extinção por todo o país. Atualmente, 54 PANs protegem cerca de 470 espécies das 1.173 em extinção no Brasil. Desde 2010, o plano atua no Rio Paraíba do Sul, protegendo 12 tipos de peixes, 3 crustáceos e 1 quelônio. Pensando na preservação desses animais, 2 áreas de proteção ambiental foram criadas. Uma em Minas Gerais e outra que abrange 13 municípios no estado do Rio de Janeiro, de Resende à Barra do Piraí. Tem ações que é de fortalecimento de controle ambiental, tem ações que interferem no licenciamento, tem ações de constituição de bancos genéticos para futuras reintroduções das espécies ameaçadas, onde elas não existem mais. Tem ações de educação ambiental, porque sem a população, especialmente local, a gente não consegue fazer nada, né? A gente também tem um refúgio de vida silvestre que está sendo implementado pelo governo do estado, né? Aqui no Rio de Janeiro. Pega 13 municípios do Médio Paraíba, região de Resende, Itatiaia, e que também vai beneficiar muitas espécies ameaçadas, embora a motivação tenha sido segurança hídrica. A analista ambiental também falou dos principais problemas que contribuem para a extinção das espécies. A questão do saneamento ambiental é uma grande ameaça a essas espécies. Outra ameaça são os barramentos, né, que interrompem essas rotas migratórias e mudam a condição da água. Isso também afeta essas espécies. E outra questão é a falta de mata ciliar. Então, reflorestamento de maneira geral é uma outra grande solução para o Paraíba do Sul. O projeto Piabanha, nome de um peixe nativo do rio, é um parceiro na execução do PAN no Rio Paraíba do Sul. Além de trabalhar na defesa dos 1.500 pescadores artesanais da região, o projeto desenvolve trabalhos para aumentar o estoque pesqueiro do rio, criando bancos genéticos das espécies em extinção. Peixes também são criados em cativeiro e posteriormente introduzidos no rio. O projeto Piabanha ele tem como missão desenhar estratégias de conservação para espécies ameaçadas de extinção, levar essas informações científicas que a gente consegue gerar através de parcerias com as universidades para a influência de política pública. Hoje a nossa principal ação está voltada para a manutenção de um banco ex situ, onde a gente mantém todo o banco genético de espécies ameaçadas em cativeiro, desenvolve todo o trabalho de reprodução dessas espécies para fortalecimento de estoques pesqueiros. Presidente da comissão, o deputado Dr. Giulianelli, destacou a importância do Rio Paraíba do Sul para o cidadão fluminense. O parlamentar quer discutir políticas públicas com a comunidade local, com as grandes indústrias vizinhas ao Rio e com o governo para elaborar projetos que possam de fato melhorar a qualidade da água e da vida no Paraíba do Sul. 65% da água que se bebe aqui na região metropolitana é oriunda do Rio Paraíba do Sul, transposta em Piraí, né? Às vezes eu sempre ressalto isso para o carioca, morador da cidade do Rio de Janeiro, ter consciência da importância do rio também para a capital. A nossa preocupação hoje é a utilização da água, tanto para irrigação, o controle dessa quantidade das outorgas, quanto para as indústrias, né? Para o uso industrial da água, considerando que a Constituição diz que a prioridade é mitigação da sede humana e, em segundo, dos animais. Então essa é a nossa prioridade, garantir uma água de qualidade no rio para servir a população primariamente e depois aos outros setores que utilizam do Rio Paraíba. O
O presidente da Comissão de Economia e da Frente Parlamentar em Defesa do Setor Varejista da Alerj vai pedir alteração do texto do projeto de lei que impede que o consumidor seja cadastrado como inadimplente pelo credor sem que a carta de aviso de recebimento seja assinada por ele. A proposta, que está em pauta para ser votada ainda esta semana na Alerj, recebeu muitas críticas do setor varejista e pode prejudicar a economia do Estado. A legislação atual já obriga o credor a comunicar o consumidor por carta simples sobre uma dívida. Segundo a lei, após o recebimento, o consumidor tem 10 dias para pagar. Caso contrário, será negativado. Mas o texto do projeto, de autoria do deputado Geraldo Pudim, diz que os consumidores só poderão ser incluídos na lista de inadimplentes em banco de dados e cadastros após receberem a carta no formato aviso de recebimento. Ou seja, se o consumidor não assinar a carta, ele não poderá ser negativado. Você imagina que o consumidor ele tem que assinar ou consentir uma carta para que ele seja negativado. Ou seja, isso a partir do momento que você tem redes sociais e tudo mais, os consumidores vão aprender, né, que não devem assinar a carta. Outro ponto é que os Correios entregam apenas em horário comercial. Hoje as pessoas todas trabalham, elas estão fora de casa. Como é que elas vão assinar uma carta sendo que elas não estão presentes? Então algo que tem como essência que seria melhorar o processo de comunicação para o consumidor, ele na verdade vai prejudicar o consumidor como um todo, gerando prejuízo para os negócios, gerando desemprego, gerando aumento dos preços, né? E a própria, por consequência final, a própria economia do Rio de Janeiro. O projeto de lei foi inspirado em uma iniciativa do Estado de São Paulo. A lei da carta com AR gerou perdas de 3,3 bilhões de reais para o Estado. Para o representante da SPC Brasil, além de desemprego, aumento de juros para o consumidor e diminuição de créditos, a substituição na lei da carta simples pelo modelo com aviso de recebimento vai levar os registros de dívidas para os cartórios de protestos. O registro com carta R aumentou em quase 7 vezes o custo para o registro dos inadimplentes nos bancos de dados. Com isso, houve em São Paulo uma migração imediata para os registros das dívidas em cartório de protesto. Isso acaba onerando demais o devedor e vai haver a consequente migração dos registros de dívida dos bancos de dados, dos birôs de crédito, para os protestos em cartório. E isso ainda causa um maior efeito colateral, que é a restrição do crédito para as pessoas de nível de classe social mais baixa, para as pessoas de área de risco, porque o crédito passaria a ser verificado pelo CEP e não mais pela história creditícia do consumidor. O deputado Valdec Carneiro, presidente da Comissão de Economia e da Frente Parlamentar em Defesa do Setor Varejista da Alerj, disse que é preciso alterar o texto do deputado Geraldo Pudim para não provocar prejuízos ao Estado. Ele quer substituir na matéria a carta de aviso de recebimento por carta simples e incluir também endereços eletrônicos para que os consumidores não sejam prejudicados. O objetivo agora é procurar o autor original do projeto, né, para tentar produzir em diálogo com ele um texto de consenso, de modo que quando o projeto retornar à pauta de votação nos próximos dias, a gente tem um consenso formado não apenas por esta audiência, mas também pelo próprio autor. Acho que vai prosperar, nós vamos manter o interesse e os direitos do consumidor, sem, no entanto, prejudicar o setor do varejo, que é o que mais emprega no Rio de Janeiro e no Brasil. O Rio de Janeiro pode ter um programa de combate à violência e à discriminação de lésbicas, gays, travestis e transexuais, o Rio Sem Homofobia. A proposta do deputado Carlos Mink foi aprovada nesta terça-feira pelo plenário. Veja como foram as votações. Nesta terça-feira foi analisada a mensagem do governo que cria regras para o acompanhamento das empresas que atuam no chamado mercado livre de energia. O Mercado Livre permite a compra de energia diretamente dos geradores via leilão, sem passar pelas distribuidoras, negociando valor, volume e prazos. Esse projeto de lei, ele procura exatamente, ele não cria nenhuma alíquota nova, não cria nenhum tipo de imposto novo. É um projeto que procura apenas regrar e trazer informação para o fisco estadual desse mercado, que hoje o Estado do Rio de Janeiro ele precisa dessas informações para fazer um melhor acompanhamento exatamente da tributação dessas negociações nesse mercado de energia livre. Foram incluídos
incluídas 8 emendas no texto final que vai à sanção do governador. Entre elas, uma dos deputados Luiz Paulo, Paulo Ramos e Carlos Osório, que determina um prazo de 90 dias para que a legislação entre em vigor. É um princípio da Constituição Federal que chama-se princípio da noventena, para que todo projeto que diga respeito a imposto, e o ICMS é imposto, ele passa a ter, de oportunidade, aquele que é penalizado com imposto, de se preparar para pagá-lo. Por exemplo, imagine que a casa aprove um projeto de lei em 26 de dezembro de 2017 e ele vai ser promulgado em 2 de janeiro de 2018. Então, com apenas 7 dias, o contribuinte tem que se virar para pagar a nova alíquota. Com a noventena, ele vai ter da data da aprovação, 2 de janeiro, 2 de março, 2 de abril, né? Ele vai ter 90 dias para entrar em vigor. Então, esse princípio é constitucional, tem que ter em tudo que diga respeito a novos tributos, modificações de tributos. O programa Rio Sem Homofobia, de combate à violência e à discriminação à população LGBT, pode passar a ser lei. A proposta do deputado Carlos Mink trata da capacitação de servidores públicos, do reconhecimento de uniões estáveis de pessoas do mesmo sexo, atendimento qualificado pelos profissionais de segurança pública e campanhas antidiscriminação. O texto recebeu 13 emendas. O projeto de lei tem 7 anos. O programa Rio Sem Homofobia, tem 10. Só que ele chegou a ser um programa modelo para o Brasil, pioneiro, foi replicado em outros estados. Se criou mais de 12 centros de referência contra a discriminação, Baixada, Zona Oeste, região dos Lagos. Centenas de conferências foram dadas, inclusive para policiais civis e militares. Ele foi definhando por razão política, por razão econômica. Hoje sobraram 3 funcionários. No momento de avanço do obscurantismo, da intolerância, da violência, é onde as pessoas mais precisam, esse programa está morrendo. Portanto, é um bom momento de aprovar por lei o que tinha sido criado há 10 anos atrás por um simples decreto, um simples ato de governo. Escolas das redes pública e privada do Estado podem ser obrigadas a elaborar um plano de evacuação para casos de emergência. O plano deve estar de acordo com as instalações de cada unidade para garantir a saída rápida e segura de alunos, professores e funcionários. Deve também ser submetido à análise e aprovação do Corpo de Bombeiros. O projeto do deputado Átila Nunes foi aprovado em primeira discussão. Não existe na cultura das escolas brasileiras um plano de evacuação. Por exemplo, digamos, aqui no Rio de Janeiro, tiroteio, que aliás é mais ou menos o que acontece na escola americana. Quando acontece tiroteio, o professor máximo baixa todo mundo, né, para o chão, não sei. Incêndio, o que se faz num caso de incêndio? O que as crianças fazem? Vem cá, tem algum treinamento para evacuação da escola? Não tem. Então o projeto é esse, que o Corpo de Bombeiros oriente. Pessoal, pegou fogo, todo mundo acompanha os professores pelo canto do corredor, tem muita fumaça, se abaixa no chão, rasteje. Isso são orientações básicas de sobrevivência e nós não temos isso aqui no Brasil. A comissão especial criada para discutir políticas públicas em defesa do transporte ferroviário no Estado vai ser prorrogada por 90 dias. Os parlamentares querem mais tempo para coletar informações. O Livro dos Heróis do Estado do Rio de Janeiro pode ter o nome alterado para Livro dos Heróis e Heroínas do Estado do Rio de Janeiro. A proposta, assinada pela bancada feminina da Alerj e pelo deputado Nivaldo Mulim, recebeu uma emenda e retornou às comissões. Nós não podemos nos esquecer e deixar registrado também o nome das heroínas que tanto contribuíram para o progresso do nosso Estado, do nosso país, da nossa nação num todo. Então, é para fazer jus e deixar registrado, sim, que as mulheres também têm participado como heroínas, têm contribuído na sociedade.
proposta da deputada Márcia Giovanni pede que o Estado celebre convênios com os centros especializados de atendimento e tratamento oncológico da rede privada do Estado. O objetivo é atender a alta demanda de pacientes e facilitar o acesso às novas tecnologias. O projeto recebeu uma emenda e retornou às comissões. O Rio pode ter um programa de prevenção da saúde cardiovascular da mulher. O projeto, também da deputada Márcia Giovanni, determina que o Estado deve oferecer pelo SUS exames periódicos para mulheres com mais de 40 anos que tenham histórico de doenças cardiológicas na família. O texto foi aprovado em primeira discussão. E o deputado Flávio Bolsonaro quer revogar o regulamento disciplinar da Polícia Militar do Estado do Rio. O projeto de decreto legislativo apresentado pelo parlamentar estabelece o prazo de 60 dias para que o Poder Executivo elabore um novo regulamento e envie para aprovação na Alerj. Entre as mudanças solicitadas, o fim da dupla punição por uma mesma falta. A proposta recebeu 4 emendas. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Uma boa noite para você e até amanhã.